Bom dia a todos. Vamos então começar a reunião da nossa Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, colocando em votação a ata da reunião anterior. Ata em discussão, a ata da reunião dia 13 de maio, em votação, ata aprovada. Distribuição. Atendendo o pedido de todos, vamos fazer a distribuição em bloco. Então, os 6 primeiros projetos vão para o deputado Luciano Duque, porque ele pediu do número 4. 5. Certo? Então, Luciano Duque fica até o 6º. Tá? O 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12 para o deputado Joaquim Lira. O 13, 14, 15, 16, 17 e 18 para o deputado Júnior Matuto. O 19, o 20, o 21 e 22 e mais os projetos de resolução o item 1 e 2 da pauta para o deputado Valdemar Borges. Atendido a todos? Perfeito. Então aí a gente ganha. Discussão. Sim, ainda tem distribuição extra pauta, que é um tema que está... aí quem quiser a gente distribui ou faz sorteio. Que é essa questão desses bebês que são hiper realistas, bebê reborn. Tem 1, 2, 3, 4, 5 projetos aqui na casa tratando desse assunto. Já vou pedir ao relator para já trazer na outra reunião. É a pauta do momento. Alguém... o primeiro é outra matéria, mas a gente, como chegou lá também, a gente resolveu distribuir. Alguém tem interesse nessa pauta? Não? Júnior, não? Então vai para sorteio, para o bom e para o ruim. Eu voto contra. Não, é punindo quem utiliza. Não vou botar seu nome não, porque você é autor e não pode. Né? Eu não posso. Matuto. Deputado Júnior Matuto. Na pressão, né? Na pressão. Vamos então à pauta de discussão. Hein? Ficou com todos. Discussão, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária 320, de autoria do deputado William Brígido. Ementa, estipula sanções para os indivíduos que participem de briga generalizada decorrente de eventos esportivos dentro ou fora do estádio, ginásio ou outros locais utilizados na prática esportiva, conforme especifica. A relatora era a deputada Débora Almeida, na substituição dela o deputado Joaquim Lira. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei ordinária 320 de 2023, de autoria do deputado William Brígido. O nosso parecer é pela rejeição por vício de inconstitucionalidade e antijuridicidade. O parecer do relator é pela rejeição, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, projeto rejeitado. Projeto número 2 da pauta de discussão, projeto de lei ordinária 585 de 2023, de autoria do deputado Henrique Queiroz Filho, ementa, cria o cadastro estadual de informações para o combate à violência contra a mulher. A relatora seria também a deputada Débora Almeida, tramita em conjunto com o projeto de lei ordinária número 1862 de 2024, de autoria também da deputada Débora Almeida. Teria que ser redistribuído. Com a palavra o deputado Luciano Duque. Senhor presidente, senhores deputados, pela aprovação com substitutivo desse colegiado. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo proposto e consequente prejudicialidade na proposição principal. O projeto está em discussão.
em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Projeto de Lei Ordinária 635 de 2023, de autoria da deputada delegada Gleide Ângelo, ementa, institui a política estadual de humanização do luto materno e parental e da outras providências no âmbito do Estado de Pernambuco. O relator seria o deputado Romero Albuquerque, na sua ausência o deputado Júnior Matuto. Meu voto é pela aprovação, senhor presidente. O parecer do deputado é pela aprovação. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Vamos então ao item 4 da pauta, Val. É o projeto de lei ordinária número 1.371 de 2023, de autoria da deputada Socorro Pimentel, ementa. Institui a política pela paridade de gênero no Estado de Pernambuco e da outras providências. O relator seria o deputado Diogo Moraes, na sua ausência o deputado Joaquim Lira. Parecer. Oi. Joaquim Lira, pô. Senhor presidente, o parecer é pela aprovação nos termos de emenda supressiva dessa comissão. O parecer é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Projeto de lei ordinária 1.421, também de 2023, de autoria do deputado Joaquim Lira. Ementa. Institui o programa de incentivo e empreendedorismo juvenil no Estado de Pernambuco e da outras providências. O relator seria o deputado Romero Albuquerque. Com a palavra agora sim o deputado Valdemar Borges. Senhor presidente, o parecer é pela aprovação do substitutivo proposto e consequente prejudicialidade da proposição principal. O parecer do relator é pela aprovação. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária número 1.556 de 2024, de autoria do deputado Romero Albuquerque, emenda, institui a política estadual de fomento à criação de lares temporários para animais no âmbito do Estado de Pernambuco, estabelece diretrizes para sua implementação. A relatora era a deputada Débora Almeida, na sua ausência o deputado Luciano Duque. Senhores deputados, senhor presidente, pela aprovação do substitutivo desse colegiado e consequente prejudicialidade da proposição principal. O relator opina pela aprovação nos termos do substitutivo. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Projeto de lei ordinária 1.667 de 2024, de autoria da deputada Simone Santana, emenda. Altera a lei número 17.377, de 8 de setembro de 2021, que cria o Estatuto da Mulher e da População LGBTQIAP+, parlamentar e ocupante de cargo ou emprego público no âmbito do Estado de Pernambuco, com mecanismos, o item 7 da pauta, com mecanismos para o enfrentamento ao assédio e violência política contra as mulheres e contra a população LGBTQIAP+, originada de projeto de lei ordinária da deputadas Tereza Leitão e Gleide Ângelo, a fim de estabelecer regras adicionais de proteção contra a violência política em Pernambuco e da outras providências. O relator seria o deputado Mário Ricardo. Na ordem, o deputado Júnior Matuto. Eita, inferno, patecão. Aprovado, senhor presidente. Deputado Júnior Matuto. Pela aprovação. Dá o parecer pela aprovação. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Projeto número 8 da pauta de discussão. Projeto de lei ordinária 1.727 de 2024, de autoria da deputada Socorro Pimentel, emenda, altera a lei 15.653 de 26 de novembro de 2015, que impõe sanções aos estabelecimentos comerciais e de entretenimento que permitirem ou fizerem apologia à pedofilia e à exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências, originada do projeto de lei de autoria do deputado Lucas Ramos, a fim de assegurar a fiscalização dos estabelecimentos pelos membros do Conselho Tutelar. O relator é o deputado Luciano Duque.
Pela aprovação, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Vamos agora, Val, ao projeto de número 9 da pauta de discussão, projeto de lei ordinária 1.733 de 2024, de autoria do deputado Henrique Queiroz Filho, ementa. Cria a carteira de identificação da pessoa com visão monocular no âmbito do Estado de Pernambuco. O relator é o deputado Valdemar Borges. Senhor presidente, no que pese a pertinência da proposta do deputado Henrique Queiroz, nosso parecer é pela rejeição, porque essa é uma atribuição do chefe do Executivo. Portanto, a iniciativa caberia ao Poder Executivo e aqui nós, ao rejeitarmos por essa razão, já lançamos o apelo para que a senhora governadora mande para casa, um projeto de lei determinando que essa carteira de identificação seja feita aqui em Pernambuco. Com as devidas recomendações do deputado Valdemar Borges e o apelo ao Poder Executivo para que essa matéria venha da autoria do Poder Executivo, a fim de vencer o vício de inconstitucionalidade, pois assim o parecer do relator é pela rejeição. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, rejeitado. Projeto de lei ordinária 1.747 de 2024, de autoria do deputado Mário Ricardo, ementa. Institui o programa escolar da construção civil e da outras providências. O relator seria o deputado Diogo Moraes. Na sua ausência, o deputado Joaquim Lira. Senhor presidente, o nosso parecer é pela aprovação nos termos do substitutivo desta comissão. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Projeto de lei ordinária 1.791 de 2024, de autoria do deputado Abimael Santos, ementa. Altera a Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originado do projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Novaes, a fim de coibir cobranças de estacionamentos pelas instituições de ensino aos alunos e colaboradores da outras providências. O relator seria o deputado Romero Albuquerque, na sua ausência, o deputado Luciano Duque. Pela rejeição, senhor presidente. É o item 11 da pauta, é o 1791. O parecer do relator é pela rejeição. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto foi rejeitado. Projeto número 12 da pauta, projeto de lei ordinária 1.835 de 2024, de autoria da deputada Rosa Morim. Emenda. Altera a Lei 15.622, de 19 de outubro de 2015, que dispõe sobre a fixação de cartazes informativos em local visível de escolas e universidades públicas e privadas, com os números de telefone dos serviços de emergência disponíveis ao cidadão e da outras providências, originada do projeto de lei de autoria do deputado Henrique Queiroz Filho, a fim de incluir o canal de denúncia Atende Libras. O relator seria o deputado Sileno Guedes. Na sua ausência, o deputado Júnior Matuto. Senhor presidente, meu parecer é pela aprovação. O parecer do relator é pela aprovação. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto aprovado. Projeto de lei ordinária 2.261/2024, de autoria do deputado Edson Vieira, ementa. Cria no sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde o guia informativo e ou educativo acerca da conscientização e incentivo das atividades físicas para o fortalecimento da saúde neurológica, mental e vascular em Pernambuco. O relator, originalmente, é o deputado Joaquim Lira, com a palavra. Senhor presidente, o parecer é pela aprovação nos termos do substitutivo desta comissão. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto está aprovado. Projeto número 14 da pauta, projeto de lei ordinária 2.309 de 2024, de autoria do deputado Joel da Harpa. Ele pediu para tirar de pauta.
Projeto número 15 da pauta de discussão, projeto de lei ordinária número 2594/2025, de autoria do deputado Aglailson Vitor, emenda, institui a política estadual de modernização tecnológica da segurança pública no estado de Pernambuco. O relator seria o deputado Edson Vieira. Na sua ausência, o deputado Valdemar Borges. É o 16, né? É o 15. Parecer pela aprovação nos termos do substitutivo proposto e consequente prejudicialidade da proposta original, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está aprovado. Projeto de lei ordinária 2610/2025, de autoria do deputado Gilmar Júnior, emenda, institui a política estadual de enfrentamento às altas temperaturas em Pernambuco. Relatoria o deputado Antônio Moraes. Na sua ausência, o deputado Joaquim Lira. Senhor presidente, o parecer é pela aprovação nos termos do substitutivo desta comissão. O parecer do relator é pela aprovação nos termos substitutivos desta comissão. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, projeto aprovado. Projeto número 17 da pauta, projeto de lei ordinária 2626/2025, de autoria da deputada Dani Portela, emenda. Altera a Lei 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado de Pernambuco, define e fixa critérios e consolida as leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais. Originada do projeto de lei de autoria do deputado Diogo Moraes, a fim de instituir o Dia Estadual de Conscientização sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos. O relator seria o deputado Edson Vieira. Na sua ausência, o deputado Valdemar Borges. Parecer pela aprovação, senhor presidente, nos termos do substitutivo. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo desta comissão. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está aprovado. Projeto de lei 2714/2025, de autoria da deputada Gleide Ângelo. Emenda, altera a lei 18.316, de 5 de outubro de 2023, que institui a política estadual de enfrentamento à endometriose no âmbito do Estado de Pernambuco e da outras providências. Originada do projeto de lei de autoria da deputada Socorro Pimentel, a fim de estabelecer novas regras de aprimoramento. O relator seria o deputado Sileno Guedes. Na sua urgência, o deputado Joaquim Lira. Parecer pela aprovação, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está aprovado. Projeto número 19, também da deputada Dani Portela. Emenda, altera a lei 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o calendário oficial de eventos e datas comemorativos do Estado de Pernambuco, define e fixa critérios e consolida leis que instituem eventos comemorativos estaduais. A fim de instituir a Semana Estadual de Celebração da Cultura Baurum. O relator seria o deputado Joãozinho Tenório. Na sua urgência, o deputado Luciano Duque. Senhor presidente, pela aprovação nos termos da emenda modificativa desse colegiado. O parecer do relator é pela aprovação nos termos da emenda modificativa dessa comissão. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está aprovado. Projeto número 20 da pauta de discussão, projeto de lei ordinária 2759/2025, de autoria do deputado João de Nadege, emenda. Altera a lei 14.921, de 11 de março de 2013, que institui o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, FEM, a fim de incluir políticas públicas de atenção às pessoas neurodivergentes. A relatora seria a deputada Débora Almeida. Na sua ausência, o deputado Júnior Matuto. Senhor presidente, parecer pela aprovação. O parecer do relator, o deputado Júnior Matuto, é pela aprovação. O projeto está em discussão. Está concedido vista ao deputado Joaquim Lira. O 2759, de autoria de João Nadege. Não é isso? 21 da pauta, o projeto de lei ordinária 2778 de 2025, de autoria do deputado Sileno Guedes, emenda, altera a lei 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o calendário oficial de eventos, a fim de incluir a festa de Santa Terezinha, festa das Rosas. O relator seria o deputado Antônio Moraes. Na sua ausência, o deputado
Júnior Matuto. Parecer pela aprovação, senhor presidente. O parecer do deputado Júnior Matuto é pela aprovação nos termos do substitutivo deste colegiado. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, é aprovado. Projeto de Lei Ordinária 2.738 de 2025, de autoria de Dante Portela, ementa. Altera a Lei 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado de Pernambuco, a fim de instituir o Dia Estadual de Valorização do Estado Laico. A relatora seria a deputada Débora Almeida. Na sua ausência, o deputado Valdemar Borges. Parecer pela aprovação, senhor presidente, nos termos do substitutivo deste colegiado. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo deste colegiado. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto está aprovado. Vamos agora à discussão do projeto 2.794 de 2025, de autoria do deputado Gilmar Júnior, ementa. Altera a Lei 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado de Pernambuco, a fim de instituir o Dia Estadual do Profissional Socorrista. O relator seria o deputado Antônio Moraes. Na sua ausência, o deputado Luciano Duque. É o 23, né? É o 23. É. Pela aprovação sem alterações, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação. Acabando já. O parecer é pela aprovação, não havendo quem queira discutir, é aprovado. Parecer número 24, projeto de lei ordinária 2.795 de 2025, de autoria do deputado João Nadege, ementa. Altera a lei 16.241, que cria no calendário oficial de eventos e datas comemorativas, a fim de incluir o festival Transforma Pride. A relatora seria a deputada Débora Almeida. Na sua ausência, o deputado Júnior Matuto. Parecer pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, em discussão, não havendo quem queira discutir, projeto aprovado. Vamos agora ao projeto de resolução. Primeiro da pauta, projeto de resolução 2.807 de 2025, de autoria do deputado Antônio Coelho, emenda, inscreve o nome de Nelci da Silva Campos no livro de Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz. O relator seria o deputado Edson Vieira, na sua ausência, o deputado Valdemar Borges. Parecer, senhor presidente, é pela aprovação, muito merecida essa homenagem. O parecer do relator é pela aprovação, não havendo quem queira discutir, aprovado. Proposições acessórias. Emenda modificativa número 1 de 2025, de autoria do deputado William Brígido, ao substitutivo número 2 de 2023, de autoria da Comissão de Administração Pública, ao projeto de lei ordinária 319 de 2023, de autoria do deputado William Brígido, emenda. Altera a Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, originada do projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Novaes, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, a fim de determinar a assinatura física ou biometria em contratos de operação de crédito firmados por pessoas idosas com instituições financeiras de crédito. O relator seria a deputada Débora Almeida. Na sua ausência, o deputado Luciano Duque. Pela aprovação, senhor presidente. O parecer pela aprovação, muito oportuno esse substitutivo. 2. Emenda aditiva número 1/2024, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ao substitutivo número 2, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao projeto de lei ordinária número 1.263, de 2023, de autoria do deputado Edson Vieira, emenda, altera a redação do artigo 2º do substitutivo número 2 de 2023, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao projeto de lei ordinário número 1.263, de 2023, de autoria do deputado Edson Vieira. O relator, originalmente, é o deputado Joaquim Lira. O parecer é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovada a emenda aditiva. Substitutivo número 2, de 2025, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, ao projeto de lei ordinária número 2116/2024, de autoria do deputado João Paulo Costa, emenda, institui objetivos e diretrizes para a execução de políticas públicas direcionadas à proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Lynch,
no âmbito do Estado de Pernambuco. A relatora seria a deputada Débora Almeida. Na sua ausência, o deputado Júnior Matuto. É o 3, substitutivo. Parecer pela aprovação, senhor presidente. Parecer pela aprovação, não havendo quem queira discutir, aprovado. Substitutivo número 2/2025, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ao projeto de lei número 2119/2024, de autoria do deputado João Paulo Costa, emenda institui objetivos e diretrizes para a execução de políticas públicas direcionadas à proteção dos direitos de pessoa com esclerose lateral amiotrófica, ELA, no âmbito do Estado de Pernambuco. O relator seria o deputado Sileno Guedes. Na sua ausência, o deputado Valdemar Borges. Parecer pela aprovação, senhor presidente, nos termos do substitutivo número 2 de 2025 da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e consequente prejudicialidade do substitutivo número 1, também de 2025, desta CCLJ. O parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o substitutivo. Discussão agora do substitutivo número 2 de 2025, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ao projeto de lei ordinária número 2122 de 2024, de autoria do deputado João Paulo Costa, emenda, institui objetivos e diretrizes para a execução de políticas públicas direcionadas à proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Guillain-Barré, no estado de Pernambuco. Relator seria o deputado Sileno Guedes. Na sua ausência, o deputado Joaquim Lira. Senhor presidente, o parecer é pela aprovação dos termos do substitutivo. O último da discussão, parecer do relator é pela aprovação. Vamos então à discussão agora do último substitutivo, o de número 2/2025, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, do projeto de lei ordinária 2130/2024, também de autoria do deputado João Paulo Costa, emenda. Institui objetivos e diretrizes para a execução de políticas públicas direcionadas à proteção dos direitos da pessoa do síndrome de NUNAM, no âmbito do Estado de Pernambuco. Relatoria do deputado Rodrigo Farias. Na sua ausência, o deputado Luciano Duque. Aprovação, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, aprovado. O deputado Valdemar Borges me pediu para, no final da reunião, apresentar as justificativas das quais ele solicita a essa presidência a não colocação para discussão do projeto de lei que implica no empréstimo no valor de R$1,5 bilhão. O número do projeto é o 2692, de autoria do governo do Estado, da governadora Raquel Lira, que veio para esta casa em regime de urgência. Com a palavra o deputado Valdemar Borges. Senhor presidente, senhores deputados, meus senhores e minhas senhoras presentes, senhores da imprensa, desde que esse projeto chegou na casa, eu tenho dito, senhor presidente, que não me sentiria confortável, isso foi antes mesmo de ser designado relator da matéria aqui nesta comissão, que não me sentiria confortável em me pronunciar sobre esse assunto, ou seja, sobre a autorização de um novo empréstimo, antes de ter uma informação que me parece bastante trivial, nada de extraordinário, que era a informação a respeito do que tinha sido feito, em que tinha sido gasto aquele valor já autorizado por essa casa para que o Executivo contraísse empréstimos. Por quê? Porque nós temos informações que revelavam talvez uma incapacidade, talvez um desinteresse do Executivo em gastar o que já estava autorizado. E mergulhei um pouco nessas informações, tanto quanto possível. Até porque o pedido de informação que encaminhei procura exatamente suprir a falta de informação. Acho que pude conseguir, senhor presidente. Dizem o seguinte, que essa casa autorizou ao Poder Executivo contratar empréstimos somados no valor de R$2,2 bilhões.
Desses, 9 bilhões e 200 milhões de reais. 9 bilhões e 200 milhões de reais foi o valor que essa casa, somados todos os empréstimos, autorizou o Executivo a tomar. Desses 9 bilhões e 200 milhões de reais, apenas 3 bilhões e 400 milhões até a presente data foram contratados. 3 bilhões e 400 milhões. 9 bilhões e 200 autorizados, 3 bilhões e 400 efetivamente contratados. Destes contratados, apenas 2 bilhões e 300 milhões foram arrecadados e dos arrecadados, apenas 2 bilhões e 200 milhões foram efetivamente empenhados. Ou seja, há uma autorização dada de 9 bilhões e 200 milhões para um valor efetivamente empenhado de 2 bilhões e 200, 400 milhões. Nos empréstimos nesta casa. Ora, o Executivo tem 9 bilhões e 200 milhões autorizados. Empenhou 2 bilhões e pouco. De quem é o atraso? De quem é a falta de pressa em gastar esses recursos? Eu li hoje na imprensa que o secretário dizendo que Pernambuco precisa desse dinheiro, que o povo pernambucano não pode esperar. O povo pernambucano está esperando há muito tempo para que se gaste esses 9 bilhões. E o que é que o secretário diz? Ele só está esperando pelo 1 bilhão e 500 que está aqui em discussão? E os 6 bilhões e pouco que estão lá engavetados em algum canto, ou que não foram sequer contratados, muito menos empenhados, o povo pernambucano não precisa? Então vamos acabar com essa falácia de que é uma pressa muito grande, uma urgência. Cadê a urgência? Diante desses números que a gente traz aqui. Cadê a pressa? Cadê o interesse do povo pernambucano? Então essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. E quero tomar o primeiro empréstimo contraído, autorizado, o primeiro empréstimo autorizado por essa casa, o Executivo, como um bom exemplo. Nós autorizamos em 2023, o governo a fazer o empréstimo que tomou o número de 620.946-63 contra a Caixa Econômica, no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Um exemplo, primeiro empréstimo, tá? Desse 1 bilhão e 700 milhões de reais, o valor arrecadado foi 600 milhões. Desses 600 milhões, o valor efetivamente empenhado foi 505 milhões 650 mil reais. Em 23. Cadê a pressa? Onde é que está uma eventual irresponsabilidade que, direta ou indiretamente, se quer atribuir a esse poder? Se há irresponsabilidade aqui, é do Executivo, que está com as autorizações e não consegue, não tem capacidade de gasto. Vamos deixar isso claro, os números contestam essa versão que estão querendo passar aí, de que há um atraso, uma urgência, né, que esse poder estaria prejudicando, porque pediu informações a respeito desse volume de recursos autorizados e não contratados. A gente quer saber simplesmente aquilo que foi gasto em quê? E o que não foi gasto, por que não foi gasto? Cadê a pressa? Cadê a urgência? Cadê o pobre povo pernambucano precisando? Que é o discurso que eles fazem, da maneira, eu diria assim, meio... não quero usar nenhuma palavra muito forte, deputado Luciano Duque, mas não é de uma maneira muito verdadeira, né, quando se levanta essa bandeira e se tem esses números. Bom, mas eu quero pegar ainda como exemplo esse empréstimo de 2023 para trazer talvez informações mais graves. Um empréstimo desse, quando chega aqui nessa casa para ser votado, ele vem acompanhado de um anexo dizendo no que vai ser empregado esse recurso, certo? Então, no caso desse empréstimo de 2023, está aqui o anexo, dizendo no que é que vai gastar. Expansão da cultura da malha viária, restauração e melhoramento da malha viária,
gerenciamento do programa de ampliação do acesso à água e o esgotamento, construção, ampliação, reforma e equipagem de unidade de saúde, reaparelhamento operacional das unidades de segurança, execução de obras de infraestrutura e de urbanização, implantação de corredores viários e radial. Vamos chamar a atenção aqui, porque também está se dizendo que se a gente não votar esse empréstimo de 1.500.000, não vai ter o anel viário. O anel viário não vai sair. Esse anel viário está visto já em 23. Vamos começar a desmistificar o arco viário, o arco metropolitano. Né? Falácia. Assim como a BR-232 também. Né? Tem 6 bilhões aí autorizados, não contratados, para fazer BR-232, para fazer arco metropolitano, anel viário. Tem aí. Então acabar com essa mentira também. Tá certo? Se quer jogar na opinião pública de que essas obras não sairiam se a gente não votar esse 1.500.000.000. Tem 6 bilhões e tem empréstimos anteriores, já desde 23, fazendo menção a esse tipo de obra. Bom, continuando aqui, falei da implantação de corredores viários, já autorizados desde 23, e fomento à atividade agropecuária e ao fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia e da produção orgânica. Quem é contra qualquer desses? Ninguém dessas ações. Quem pode ser contra? Agora, sabe o que houve, presidente? É que, através de um aditivo assinado no dia 10 de abril de 2025, dia 10 aí, há pouco tempo atrás, através de um segundo aditivo a esse financiamento, se excluiu esse anexo do projeto. Se excluiu. Sem autorização dessa casa. Sem autorização. Se aprovou aqui um projeto com um anexo dizendo no que é que o dinheiro ia ser gasto, e depois se excluiu a parte que dizia onde é que o dinheiro ia ser gasto. É muito grave. A gente não pode mais acreditar em anexo nenhum que venha de lá, porque a gente sabe que pode ser anulado, pode ser excluído através de um simples termo aditivo, como aconteceu aqui, em relação a esse anexo desse projeto de lei. E aí, isso remete para uma outra situação que também precisa ser melhor observada, melhor acompanhada. Que é o seguinte, é que, através do decreto 58.605, de 14 de maio, agora o último, 14 de maio de 24, não foi agora o último, foram remanejados da Secretaria de Administração através do decreto 58.605, de 14 de maio de 2024, foram remanejados da Secretaria de Administração R$ 124.201 para o gabinete da governadora. Valor do recurso do empréstimo? Esse recurso é oriundo da fonte 0754, que é exatamente a fonte de recursos de operação de crédito. Tá? Então, se derruba um anexo, depois se faz um remanejamento desse. Ao gabinete da governadora. Né? Então, esses são dados que a gente conseguiu extrair do Diário Oficiais, Secretaria da Fazenda, etc. Bom, eu não vou me alongar muito, presidente. Eu acho que com isso resta provar que a gente precisa ter informações, em primeiro lugar. A gente precisa aprofundar isso. Então, não é? E mais, o pedido de informação que eu fiz faz 14 dias que eu apresentei esse pedido de informações. Então, se hoje a gente não está votando essa matéria, é porque há 14 dias o governo do Estado não viu pressa, não viu necessidade de responder. E aqui eu faço um apelo veemente ao governo do Estado para que respondam com respeito a essa casa. Porque quando eu digo com respeito a essa casa, é porque estamos cansados de perguntar as coisas ao governo e o governo se fazer de desentendido, respondendo o que a gente não perguntou, tergiversando, arrodeando a resposta. Então, por favor, respondam o que a gente perguntou. Está aqui nos pedidos de informação. Respondam o que a gente perguntou, porque senão a gente vai perguntar de novo, até que se responda. Então,
fica provado que a gente precisa de mais informações e que o governo já teve tempo suficiente para respondê-las. Se não fez, é porque talvez não tivesse vendo essa pressa que hoje procura jogar na opinião pública como se nós estivéssemos ignorando a pressa, o tempo, né? Fica também, eu acho que desmistificado, né, desmoralizado essa falácia da pressa. Né? Fica desmoralizado para a pressa. 14 dias não responde pedindo informação, tá certo? O tempo do mundo todo para gastar uma autorização de 20 bilhões e não faz. De 9 bilhões e não faz. Então, senhor presidente, eu acho que isso explica a necessidade. Sim, então, detalhes assim, por exemplo, desses 3 bilhões que foram contratados, 3 bilhões 447 mil que foram contratados dentro dos 9 bilhões autorizados, 9 bilhões, metade desse valor foi autorizada ainda através de uma lei da gestão anterior de Paulo Câmara. Ou seja, dos 9 bilhões que a gente autorizou, que essa legislatura autorizou, só foram utilizados 1 bilhão e 500 em números redondos. Mais ou menos metade desses 3 bilhões. Para você ver que a pressa não é tão grande. Né? Que a pressa não é tão grande e que não é grande o suficiente para justificar o patolher, para inibir um aprofundamento nas informações. Eu acho que isso aqui está demandando uma investigação mais profunda, para a gente saber por que não gastou e no que gastou. Né? E porque temos outras informações. Tem informações de que há um gasto eventual da Casa Civil para equipamentos de informática de R$611 mil. Também teria vindo de operações de crédito. Enfim, são informações que a gente tem, que a gente precisa aprofundar, checar, para que a gente tome aqui um passo com responsabilidade. E deixando claro que se irresponsabilidade há, nesse caso, que se falta de pressa para atender aos pernambucanos com as obras de infraestrutura, etc., que os pernambucanos precisam ter, se há irresponsabilidade, essa irresponsabilidade não é deste poder. Este poder quer discutir, digamos assim, cumprindo o seu papel, quer discutir o destino dos recursos do empréstimo e a razão pela qual não se gasta o dinheiro autorizado, que é um volume muito grande. É isso, presidente. Com a palavra, o deputado Júnior Matuto. Depois eu faço minhas considerações finais. Vocês da imprensa que aqui nos prestigia, de que, mais uma vez, a governadora vem com a ladainha dela dizendo que a casa está travando o estado de Pernambuco, quando, na verdade, a solução dos problemas foram dadas e está faltando execução. Porque não adianta ter a geladeira cheia de comida e não ter uma casa que não tem nada. Então era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Obrigado. Presidente, só acrescentando as informações, em função dessa segunda informação que nos chegou a respeito da transferência de recursos para o gabinete da governadora, nós apresentamos um segundo pedido de informação. Eu quero deixar claro que apresentamos ontem esse pedido porque essa novidade surgiu sexta-feira passada, quinta, para que não se pense que foi um pedido inventado para ser apresentado na véspera da reunião. Tá certo? Ele foi apresentado ontem porque esse fato surgiu sexta-feira. E está aqui o pedido de informação também, querendo saber sobre isso. Só para esclarecer e dizer, olha, essas informações todas são que a gente consegue acessar. A gente quer checar elas e a gente quer aprofundar. Tá certo? Para ter mais conhecimento sobre o conjunto das coisas. É isso. Senhor presidente, alguém mais quer fazer uso da palavra? Diante das considerações feitas pelo eminente relator do projeto 26.2921, 2.691, 2. É o que, Betânia? 2692,
com auxílio aí de Betânia. Isso aqui é assessoria, né? Fica então, por mim, o compromisso, Val, que nós só vamos pautar esse projeto aqui na Comissão de Justiça quando nós tivermos o total dessas informações e esclarecimentos. Digo até que a deputada Dani Portela, acho eu, que neste projeto colocou uma emenda dizendo que todas as movimentações desse projeto tinham que ser previamente avisado, comunicado dessa casa. Você lembra disso, lembra, Luciano? E pelo que a gente está vendo aí, está sendo também descumprido isso. E aí, Val, eu já peço a você como relator, já inclua também no relatório que para esse empréstimo de 1,5 bilhão, essa mesma emenda seja colocada também nesse projeto, porque mesmo com essa exigência de comunicação prévia a esta casa, eu vou até pedir uma certidão da mesa diretora da Assembleia e uma certidão à Comissão de Finanças dessa casa, para que verifique se veio essa comunicação. E não vindo, torna tudo isso que Valdemar Borges disse muito grave. Um emprego de R$124 mil para o gabinete da governadora, diz qual é os fins, não? Eu não me lembro, parece que diz que é para reformar. Mas aí eu não estou bem... E um outro de 611 mil para a Casa Civil para a compra de equipamentos. O empréstimo não foi liberado nesse intuito, né? Já é um desvio de finalidade também. Mas, para que a gente possa dirimir todas essas dúvidas, vamos então a um pedido de informações desta comissão. Aí eu peço para que Vossa Excelência assine comigo, onde nós vamos fazer um pedido de informação, já estava conversando com o Dr. Paulo Pinto, para que a gente possa solicitar um encaminhamento a esta comissão e, obviamente, a esta casa, de todos os aditivos a esses contratos, dizendo qual é o objetivo de todos esses aditivos. Para aí, então, a gente possa deliberar aqui nesta comissão sobre esse pedido de empréstimo. Percebam, é muito pertinente aquilo que Valdemar Borges diz. Existem hoje disponíveis 6 bilhões e 800 milhões de reais. Vou repetir, minha gente. 6 bilhões e 800 milhões de reais à disposição do Estado de Pernambuco para fazer BR, para fazer arco metropolitano, para fazer política da agricultura. Tudo isso que ela está dizendo que não faz por conta da lei. E aí vem para cá um outro pedido de empréstimo em regime de urgência, de forma nunca vista, né? O governo tranca a pauta pela demora desta casa e começa a atribuir, por meio da imprensa e nas falas dos representantes do Poder Executivo, Mário Ricardo, que a culpa ou qualquer coisa que venha a atrasar os feitos do governo é por falta de recurso não aprovado no empréstimo de 1,5 bilhão. Então aí a palavra que Valdemar Borges usou é uma falácia de quem não tem competência administrativa para colocar esses recursos em execução e tenta atribuir essa incompetência, essa letargia nesta casa. Então, eu findo, faculto, a palavra está facultada, mas eu findo, Val, dizendo que você tem a minha total solidariedade, respeito e parabenizo o trabalho que Vossa Excelência está fazendo, não só para que a gente possa, de fato, autorizar um empréstimo aos pernambucanos dentro daquilo que é necessário para que esses recursos sejam aplicados na forma que ele é solicitado. Era isso que eu tinha para essa manhã. Convoco a próxima reunião para terça-feira, 27. Pois não. Com a palavra o deputado Mário Ricardo, de encerramento. Bom dia a todos, a todas, senhor presidente.
Essa informação que o deputado Val trouxe, ela é muito séria, né? Muito grave, porque os recursos, na hora que se assina o empréstimo, ele começa a contar prazo e começa a contar juros. Os empréstimos não são... Tem aqueles que são a fundo perdido, mas tem aqueles que são, na sua maioria, tem um encargo para o Estado de Pernambuco, né? Então essa é uma coisa extremamente preocupante, porque além de não usar os recursos que está precisando para poder fazer e não se justifica tirar um novo empréstimo se não se gastou os recursos do empréstimo original, né, ainda tem esse aspecto que precisa ser levantado, ou seja, e o custo que vai ter desse dinheiro, que é uma coisa que já me preocupava muito, entendeu, presidente? Essa questão do endividamento do Estado. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Nós temos a arrecadação própria do município. Todas as vezes que você faz um novo do Estado, perdão, do município, a cabeça ainda de prefeito, né, né, Luciano Duque, né? Não, que era uma coisa que nos preocupava, que todo administrador, todo chefe do Poder Executivo tem que ter essa preocupação com o futuro, com as futuras gerações. Né? Com as futuras gerações. Você não pode estar preocupado exclusivamente com o momento que você está vivendo. Então é algo que precisa, sem dúvida nenhuma, esclarecer para poder não ficar uma narrativa para a população, e isso nos preocupa também. E amanhã está sendo atribuído à Assembleia Legislativa uma responsabilidade por as coisas não estarem acontecendo quando ela não é verídica, quando existem recursos em caixa para serem aplicados e não estão sendo aplicados. E isso o Executivo tem que vir aqui explicar, dar explicação para a gente. Não tem dificuldade nenhuma de se aprovar o empréstimo, como não teve no início, né? Não se tem dificuldade nenhuma. Agora é preciso saber efetivamente se esses recursos estão sendo aplicados. Então, preocupação, ou seja, tem o dinheiro, se assinou o empréstimo, corre prazo e, consequentemente, juros em cima desses recursos aplicados, né? Então, o Estado, ao invés de você ter mais dinheiro, tem menos dinheiro, porque na hora que corre o juros em cima disso. E fazer novo empréstimo sem ter gasto o dinheiro que se contratou inicialmente, né, é algo extremamente preocupante. Então, essa narrativa construída, ela tem que ser desfeita com aquilo que é a verdade. Eu quero parabenizar, Val, você pelo trabalho realizado, e é importante que o Estado esclareça, né? Ou seja, você fez um levantamento, de repente, os seus levantamentos, né, o número atual pode ter gasto nesses tempos que você fez o levantamento e a gente não sabe. Então o governo vai ter a oportunidade de esclarecer para que todos tenham essa informação. Então, era essa a minha colocação, presidente. Presidente, eu queria, de novo, pedir a palavra, porque eu acho muito importante esse ponto que o deputado Mário levantou. Pernambuco sempre foi conhecido nacionalmente por ser um estado que tinha uma capacidade de endividamento muito grande, porque ele era muito responsável na hora de se endividar. Então, a margem de endividamento de Pernambuco sempre foi muito grande, enquanto outros estados da federação tinham estourado, se não me engano, não é 200% da receita corrente líquida que um estado tem como margem para se endividar. Pernambuco ficava em torno de 50%, sempre historicamente, alguma coisa assim. Enfim, sempre foi reconhecido nacionalmente pela maneira comedida, responsável, como seus governantes todos, né, todos no passado, tratavam esse assunto, de tal maneira que quando um governante chegava no Palácio do Campo da Princesa, encontrava um estado sadio financeiramente, como esta governadora encontrou. Agora, talvez ela não deixe. Por essa razão que o deputado Mário chama a atenção aqui. Tá certo? Esses empréstimos que estão sendo feitos, a gente precisa até fazer esse estudo. Quanto é que está avançando nessa margem de endividamento do Estado, nessa margem de capacidade de endividamento do Estado? Quanto está avançando? E concordo plenamente com o deputado Mário. Eu acho que você pedir empréstimo, jogar uma conta para futuras gerações, não é nem para o futuro governo. Dessa maneira, tem autorização de 9 bilhões, empenha nem 3, então realmente é uma facilidade muito grande de pedir empréstimo, jogar para frente, tá certo? Sem uma explicação plausível. E jogando Pernambuco, talvez, nessa vala comum dos estados brasileiros que estouram sua capacidade de endividamento. Eu não sei, não estou afirmando, eu acho que é preciso a gente ver, tá certo? Mas é fato que 9 bilhões deve, de alguma maneira, repercutir nessa capacidade, evidentemente. Isso tem que ser também
observado por esta casa, já que o Executivo parece que não está observando nada disso. E, bom, deixar claro, o povo pernambucano, BR-232 e Arco Metropolitano tem 6 bilhões aí para ser feito, autorizados. Quase 7 bilhões autorizados. Bom, Feitosa, Luciano a Duque. palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu compreendo, eu fui gestor, assim como o Mário Júnior aqui, fomos prefeitos. Acho que o fundamental não é que se dê transparência, e eu concordo em gênero, número, grau com todos vocês. Evidentemente que a lei de transparência existe para isso, não é? E uma autorização de contratação de crédito, eu creio que o Estado tem que, de fato, vir explicar aqui a todos nós. Não é? Nós já pedimos, eu tive uma conversa com a líder ontem do governo, a deputada Socorro Pimentel, e esperamos, sim, que o Estado traga à baila todos esses números, porque é importante que a gente tome conhecimento de como está sendo gasto. Sei que parte desse recurso ainda, eu acho que não foi contraído o empréstimo, Mário. Essa preocupação sua é pertinente, mas eu creio que essa operação de crédito ainda, algumas não foram fechadas. Se não foram, se o dinheiro o dinheiro não entra na conta do Estado, a gente sabe que são autorizados. Mas muitas vezes a operação de crédito ela existe, e à medida que vai se gastando é que o banco, o BNDES ou a instituição vai liberando esse crédito. São recursos importantíssimos, né? Recursos da ordem de 9 bilhões para investimento no Estado. É pertinente todas essas preocupações de onde foi feito esse investimento. Essa questão do anexo que se coloca pelo deputado Feitosa, eu me recordo, que foi uma preocupação na execução do investimento que fosse amarrado à infraestrutura. E há uma preocupação de todos nós, deputados, com o desenvolvimento do Estado de Pernambuco, porque a infraestrutura precisa desses investimentos, né, as estradas, os hospitais, né, a construção de outros objetos, né, na área social, outros equipamentos, como cozinhas comunitárias, por exemplo. Então, eu não discordo das colocações de todos vocês, mas eu prefiro, né, por pertinência, aguardar essa informação do governo. Talvez estejam desatualizadas, não tenham sido passadas para cá na completude, mas eu me comprometo, junto com a deputada Socorro, de buscarmos essa informação, que é extremamente necessário que se dê transparência ao uso do recurso público. Enquanto gestor que fui, sei que essa é uma premissa importante para qualquer governante. Então, agradeço aí, boa parte, ao deputado Feitosa. Bom, antes de encerrar, Mário tocou um ponto muito interessante, essa questão do juros, viu, Luciano? E assim, eu faço aqui esse registro, senhor relator Valdemar Borges e Júnior Matuto, que na oportunidade da última autorização, eu pedi a palavra, tentei até adiar a votação, porque tinha percebido que Pernambuco estava contraindo empréstimos com a mesma instituição, com juros quase o dobro do estado do Ceará. Com a mesma instituição, Pernambuco, o estado do Ceará, se eu não estou enganado, foi 3,7% a taxa de juros, e Pernambuco contraiu o empréstimo 7,2%, com CDI quase de 110%, mais 2% de contrato, com a taxa de contrato. Então, veja, eu fiz esse alerta. E aí o que eu vi foi que era a urgência de se contrair o empréstimo. E a gente ouve que é a urgência. E aí tem, diante dessa urgência, 6 bilhões e 800 milhões que ainda não foi efetivamente disponibilizado. Então a gente está pagando, ainda está disponível uma autorização com a taxa de juros quase o dobro do estado do Ceará. E esse dinheiro não entrou, e quando entrar, a gente vai entrar com essa taxa. Então, esse é o caso até de se anular essa autorização, entendeu? Porque é uma coisa que que no final, gente, é bom que se diga, isso é dinheiro emprestado. Uma hora todos nós vamos ter que pagar. Todos nós pernambucanos vamos ter que pagar, deputado João Nadege. Então é isso, eu vou então... Júnior ainda quer falar? É coisa rápida, porque isso é um assunto muito complexo e, como eu disse, estão jogando para a plateia, responsabilizando essa casa. É exatamente isso que eu bato na tecla mais uma vez. Mas aí, Feitosa, me lembra muito
Feitosa me lembra muito uma história vivida por mim, que eu ia sempre com um amigo e o filho dele na lanchonete. E o menino, toda vez que chegava lá, tinha aquele instinto de imundícia, eu quero 4 cachorro-quente, e aí era a maior confusão do mundo. Que não era fome, não era imundícia mesmo. E aí, era a maior confusão do mundo. Teve um dia que eu disse, rapaz, sabe o que é que tu faz? Diz ele que ele vai comer 20, agora ele só pega o segundo quando ele acabar o primeiro. E aí acabou o problema. Eu acho que nessa situação do empréstimo, e aí pegando a palavra de Luciano Duque, que foi muito feliz na sua colocação, puxada pela de Mário, Val, trazer para a gente aqui enquepetar os empréstimos contraídos de execução, de empenho, entendeu? Inclusive com a geografia da execução, entendeu? E que aí eu acredito que começa a desmistificar a responsabilidade dessa casa que estão pregando por alguns atores do governo, que está sendo contra ao Estado. Pô, o negócio, quando foi para corrigir a situação do Ganho Mundo, a casa não votou, popularmente falando, rolo compressor. Quando foi a questão da paridade, a casa não votou no ICMS, tudo isso. Então, agora o que está precisando, o que não dá, na verdade, a gente está levando uma culpa que não é nossa. Então, eu acho que, mais uma vez, eu bato na tecla da comunicação da casa e não de deputado A a B, porque isso é uma informação que não é para ser fulanizada, é para ser uma resposta da casa, e aí é da casa Joaquim Nabuco, e aí vamos ver se o governo tem a capacidade, inclusive eu quero até saber se já tem esse pedido de informação desta comissão, ou se vai ser elaborado hoje, para a gente saber como é que está o passo a passo e os trâmites dos outros empréstimos contraídos. Aí amanhã, quando sair qualquer coisa na imprensa, basta dizer, quando ela gastar ou quando ela disser o que é que está fazendo com o que já foi feito, a gente bota em pauta o próximo. Entendeu? Eu acho que é por aí. Presidente. Eu vou só fazer o seguinte, para a gente dar nova dinâmica. Está encerrada a reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, convocado a próxima para o dia 27, inclusive com audiência pública dos projetos que trata do futebol. Porém, fica aberto aqui para que a gente possa, inclusive, responder algumas perguntas de quem está aí, se assim desejar. Veja, a opinião pública não sabe disso, né? Desse negócio do empréstimo mais caro aqui, da taxa mais cara aqui no Ceará. Val, papagaio com o periquito leva fama.